Olá pessoal, estamos dando início a mais uma formação em busca do conhecimento, conhecimento este desenvolvido pela Capacity Coach, capacitação para desenvolvimento humano e social. E hoje, dando continuidade, vamos falar da intersetorialidade em questão, conhecendo a rede de atenção psicossocial no Brasil. Como que essa rede se forma? Como que se pode pensar? Eu sou Robson Silva Santos, assistente social, mestre em políticas sociais e doutorando em ciências humanas e social pela Federal do ABC. E conhecendo um pouquinho essa intersetorialidade, né, não temos como falar dessa intersetorialidade sem falar da reforma psiquiátrica brasileira no final dos anos 70, por conta da crise do hospitalocêntrico e a inclusão dos movimentos sociais pelos direitos dos pacientes. Maior que a sanção das novas leis e normas é o processo de mudança de perspectiva. Uma perspectiva hospitalar, uma internação, através vislumbramos diversas denúncias realizadas nesse período das internações, por isso o movimento psiquiátrico ele foi de extrema importância para o acompanhamento e tratamento das pessoas com transtornos mentais, transtornos psiquiátricos. Né? Então, como que a gente pode pensar tudo isso? Né? Então, a gente vai ver em 1978 trabalhadores integrantes do movimento sanitário, associação de familiares, sindicalismos, membros de associações profissionais e pessoas com um longo histórico de internações psiquiátricas. Por quê? Foi importante também escutar essas pessoas, escutar o que elas passaram lá dentro dessas internações, o que acontecia. Né? Então foi muito importante essas pessoas, esses pacientes participarem do movimento antimanicomial. Protagonizaram denúncias de violências nos manicômios. Então foram essas denúncias que fortaleceu o movimento antimanicomial, a mercantilização da loucura, né? Quando nós abordamos a saúde mental, não tem como não falar do documentário Holocausto Brasileiro, vindo do livro Holocausto Brasileiro, que relata as diversas violências sofridas por homens e mulheres e crianças que foram internadas nos chamados hospitais psiquiátricos ou sanatórios. Inicia uma crítica ao saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico. A experiência italiana de desinstitucionalização, ela foi um marco inicial para que houvesse uma crítica radical e também inspiradora de tudo que estava acontecendo na Itália, de tirar as armadilhas, né, de quando um familiar interna um paciente, um familiar seu, e chegando lá, no lugar de ter tratamento, eles sofriam violências, né? Em 1987, em Bauru, São Paulo, acontecia o segundo Congresso Nacional do movimento dos integrantes, do movimento dos trabalhadores integrantes do movimento sanitário. Então, quando acontece segundo congresso, né, por uma sociedade sem manicômios. Então, olha, 1987, muitos que possam estar escutando essa formação hoje, participando dessa formação, pode ter nascido nesse período aí, né? Então, em 1987 já se dava a luta por uma sociedade sem manicômios. No Rio de Janeiro acontecia a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, né? O primeiro CAPS em São Paulo, então acontecia nesse período. Em 1989, a experiência de Santos na intervenção das Santas Casas de Saúde, né? E a repercussão nacional em relação a essa rede de cuidados. Como que vai se dar essa rede de cuidados após a desinstitucionalização das pessoas que estavam internadas nos manicômios ou nos sanatórios, né? Então, como que fazer isso? Implantados os NAPs 24 horas, cooperativas residências para ingressos de interações e associações. Então se abria a perspectiva de associações participarem do debate, das demandas que estavam aparecendo por conta do marco da reforma psiquiátrica brasileira. Ao longo dos anos 90, o crescimento da rede de atenção psicossocial é descontinuada.
novas normatizações que regulamentavam os serviços de atenção diária, mas sem linha de financiamento específico. Ao final desse período, 208 CAPs no Brasil, mais de 93% dos recursos, né, no movimento de saúde mental era destinados aos hospitais psiquiátricos. Então havia um recurso muito grande destinados aos hospitais psiquiátricos, e esses recursos precisavam vir para essa nova perspectiva do atendimento às pessoas com transtornos psiquiátricos. A aprovação da Lei 10.216 de 2001, ela traz um novo ritmo e impulso para a reforma, apesar de não conter mecanismos claros para a progressiva extinção dos manicômios, porque ainda a gente vê, né? Então há uma luta muito grande, muitos querem manter os manicômios, muitos querem que os manicômios sejam acabados e sejam construídas mais casas terapêuticas que acolham esses pacientes sem a perspectiva manicomial, sem a perspectiva de trancamento, sem a perspectiva de não participar da sociedade. Essas pessoas, elas precisam participar da sociedade. Elas não podem ser prisioneiras, né, dentro desses manicômios, né, dessas formas de restrição de liberdade, sendo que essas pessoas não cometeram crime nenhum. São criadas linhas específicas de financiamento para os serviços abertos e substitutivos aos mecanismos de internação compulsória também, né? Então há uma maior fiscalização na gestão. Então não é só liberar os recursos financeiros para abrir casas terapêuticas, para abrir um atendimento, para abrir CAPs, se não tiver uma fiscalização. Então, a partir disso tudo, nós observamos a plena expansão da atenção diária a essas pessoas que passaram muito tempo institucionalizadas, né? Então, o impulso e o processo da desinstitucionalização, ele acontece por volta dessa luta em torno do movimento antimanicomial. Então a gente vai ver, dentro disso tudo se cria a chamada rede de atenção psicossocial. A rede de atenção saúde mental integrada, articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção para atender as pessoas em sofrimentos ou com demandas decorrentes dos transtornos mentais, ou consumo de álcool, crack e outras drogas. Essa rede de atenção integrada e que se articula, ela se articula muito mais próxima do território de pertencimento dessas pessoas. Então a importância de se ter serviços que cheguem próximos à realidade territorial e próximo da sua comunidade e dos seus familiares. Para isso se cria diretrizes. As diretrizes é autonomia, equidade, acesso e qualidade, a base territorial comunitária, ações intersetoriais, lógica do cuidado centrado na pessoa. Então há nesse momento um fortalecimento do que a gente chama de humanização no atendimento. Sempre entra ano, observamos que há sempre alguma ala de pensadores que querem que voltem às questões da internação compulsória. Lembrando que tanto o Conselho Federal de Serviço Social como o Conselho Federal de Psicologia é contra essas internações compulsórias, porque não foi dado o direito à atenção psicossocial e não foi dado o direito das diretrizes que eu falei agora há pouco. Então essas diretrizes intersetoriais com foco no cuidado nas pessoas, quando a gente fala em internação compulsória, nós temos que lembrar, foi dada a atenção psicossocial? Foi seguidas as diretrizes dessa atenção psicossocial? Ou a gente quer fazer um higienismo social e colocar essas pessoas trancadas fora da chamada sociedade, sendo que essas pessoas fazem parte da sociedade. E quando a gente fala sociedade, a gente fala de estado de cidadania. Quando percebemos que os trabalhadores que atuam na abordagem social de rua, quando chega alguma solicitação para abordagem, sempre tem o munícipe tal ligou que tem um morador em situação de rua lá. Lembrando que munícipe é quem mora no município.
Então, esse morador em situação de rua, ele é munícipe também. Só que é tirado o status de munícipe para essa pessoa, porque munícipe é um estado de cidadania, é um estado de direito. Então, quando a gente não chama a população em situação de rua de munícipe, a gente está reforçando que essa pessoa não tem direito. Então, a pessoa tem direito porque ela faz parte do município e ela tem que ser atendida por essa municipalidade. É o objetivo disso tudo, ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, porque todos nós temos questões de saúde mental a todo momento, né? É que às vezes nós não nos percebemos necessitados da intervenção da saúde mental. Desculpa. Só que nós temos que pensar que todos nós podemos, em algum momento da nossa vida, adentrar o atendimento da saúde mental. Promover a vinculação das pessoas em sofrimento, transtornos mentais ou com necessidade decorrente de uso de crack, álcool e outras drogas e seus familiares aos pontos de atenção, que foram esses que eu disse, né? Através da rede de atenção psicossocial, tem que se criar pontos de atenção próximos ao território dessa pessoa que está com a saúde mental comprometida e dos seus familiares. Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. Né? Porque as urgências elas vão se seguir de acordo com cada necessidade de cada pessoa individual. A rede de atenção psicossocial ela é formada pela atenção básica em saúde, que aí a gente vai ter as unidades básicas de saúde, as UBS, o núcleo de apoio à saúde da família, o consultório na rua, apoio aos serviços, componente da atenção residencial de caráter transitório e o centro de convivência e cultura. A atenção psicossocial, elas são formadas por centros de atenção psicossociais nas suas diferentes modalidades. A atenção de urgência e emergência é composta pelo SAMU, o telefone 192, a UPA, que é um serviço 24 horas, né? Por trás do hospital de atenção e urgência, pronto-socorro, unidade básica de saúde. Atenção residencial de caráter transitório é a unidade de acolhimento. Serviço de atenção em regime residencial. Então, quer dizer, a pessoa está passando por alguns sintomas da psiquiatria e elas são encaminhadas para essa unidade de acolhimento, né? Ele é um serviço de atenção de regime residencial. Então, ele funciona como uma casa que essa pessoa é acolhida e dentro dessa casa tem outras pessoas que também estão passando pela mesma situação. A atenção hospitalar ela é estabelecida pela enfermaria, pelo hospital geral, o serviço hospital de referência. Então, tudo isso para que se criar as chamadas estratégias de desinstitucionalização. Palavrinha difícil essa, né? Que é o serviço de residências terapêuticas. Né? O programa Volta para Casa. Então, o quanto nós temos que entender toda essa gama, quando a gente chama, né, o movimento antimanicomial, movimento de desinstitucionalização das pessoas com transtornos mentais. Elas têm o direito a viver em sociedade e viver em comunidade. Estratégia de reabilitação psicossocial, iniciativa de geração de trabalho e renda para essas pessoas, né? O empreendedorismo solidário, né, que compõe as ações sociais em relação ao atendimento às pessoas nessa chamada rede de atenção psicossocial. A atenção psicossocial ela é uma estratégia através do CAPS, né, substitutivos ao hospital e não complementares. Então os CAPS eles são unidades que eles não podem ser único e exclusivamente. Então pode ter necessidade, de alguns casos, de uma internação. Né? Porque os CAPs eles são substitutivos ao hospital, mas não complementares a ele. Então pode ter emergências que a pessoa precisa passar, como eu falei anteriormente, nos prontos socorros, né?
porta de entrada e ordenador à rede do território, suporte à saúde mental na atenção básica, atendimento clínico em regime de atenção diária, promover a inserção social através de ações intersetoriais, acolhimento e atenção à crise, preservar e fortalecer os laços sociais no território, através de diferentes modalidades. O CAPS, quando a gente fala CAPS, o CAPS 1, ele atende pessoas com sofrimento psíquico, transtornos mentais graves e persistentes, que exigem ações complexas, necessidades relacionadas ao uso de abuso de álcool e outras drogas, todas as faixas de idade. Então o CAPS 1, ele tem essa questão da emergência em relação às complexidades que se dão através do uso e abuso de álcool e outras drogas, que muitas das vezes são... quando a gente fala de atendimento à população em situação de rua, sempre vamos nos deparar com algum usuário nosso da assistência com a questão do abuso de álcool e outras drogas. Isso não é regra para toda a população que está em situação de rua. Né? O CAPS 2, adultos em sofrimento psíquico, transtornos mentais graves que exigem ações complexas. Pode também atender as pessoas com necessidades decorrentes do uso de substâncias conforme organização da rede de saúde local, que aí já vai estabelecendo uma diretrizes no atendimento. O CAPS 3, ele é 24 horas diariamente, atenção contínua, leitos de atendimento à crise, adultos em sofrimento psíquico, transtornos mentais graves e persistentes que exigem ações complexas e contínuas, retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental. Então o CAPS 3, ele tem esse olhar do atendimento 24 horas. O CAPS infantil, crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes e com necessidade decorrente do uso de substância. O CAPS AD, adultos ou crianças e adolescentes conforme o estatuto da criança e do adolescente. Essas pessoas podem adentrar esse serviço através das necessidades relacionadas ao uso e abuso de álcool e outras drogas. O CAPS AD3, adultos ou crianças e adolescentes conforme o estatuto da criança e adolescentes, necessidade de cuidados clínicos contínuos relacionados ao uso e abuso de substância, máximo 12 leitos para observação 24 horas. A atenção à crise é um dos aspectos mais difíceis e estratégicos quando a gente fala do atendimento do CAPS. Quando a gente fala o que nós estamos estudando, como que a gente pode perceber tudo isso, são essas diretrizes que tem que ser seguida para o maior alinhamento e atendimento aos usuários que dependam da atenção dos serviços do CAPS. E quando a gente fala assim, essa atenção psicossocial, o uso de álcool e outras drogas, nós temos que pensar qual o diagnóstico e avaliação o usuário passa, né? Então, para isso, existem critérios de diagnósticos, né? Um padrão problemático do uso de álcool, levando ao comprometimento ou sofrimento clinicamente significativos, manifestado pelo menos dois seguintes critérios, ocorrendo durante um período de 12 meses. Álcool é frequentemente consumido em maiores quantidades ou por um período mais longo do que pretendido. Existe um desejo persistente ou esforço, né, no sentido de reduzir e controlar o álcool. Então, a pessoa que está com um transtorno do uso de álcool, ela tem essas duas características para um diagnóstico, né? Então, ela tem, durante esse período de 12 meses, ela usou o álcool frequentemente, consumindo em maiores quantidades, mesmo que ela não queria usar, que não foi pretendido usar. De repente ela está lá no processo lá de sair, de parar de beber, de usar o álcool, mas ela vai numa festa, ela fala, vou tomar uma cervejinha. Só que essa cervejinha, ela vira 2, 3, 4, 5, 6, porque não era pretendido ele beber, mas ele acabou usando essa bebida com maior intensidade. E aquele desejo e o esforço de reduzir e controlar. Só que ele sozinho não consegue. Então precisa ter esse diagnóstico nesse período de 12 meses aí para que haja essa avaliação.
Muito tempo é gasto em atividade necessária para a obtenção de álcool, na utilização de álcool ou na recuperação de seus efeitos. Fissura ou um forte desejo ou necessidade de usar o álcool. Uso recorrente do álcool, resultado no fracasso em desempenhar papéis importantes no trabalho, na casa e na família. Né? Então a gente vê essas questões quando nós conversamos com os usuários nas abordagens, né? Então assim há um sentimento de não ter dado conta das situações da família, então foi onde começou a beber. Então esses papéis sociais eles são muito importantes e para algumas pessoas eles têm grande sentimento de fracasso. Então esse sentimento de fracasso pode levar essas pessoas ao uso exagerado de álcool ou até mesmo de outras drogas. O uso contínuo de álcool, apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes causados ou exacerbados por seus efeitos. Importantes atividades sociais profissionais ou recreacionais são abandonadas ou reduzidas em virtude do álcool. O que quer dizer isso, né? Então aquela pessoa que ela tinha um papel muito importante na família, ela assistia filme com a família, ela passeava com a família, ela trabalhava, ela estudava. De repente, essas atividades sociais, elas foram interrompidas, né? Então, por essas interrupções, houve esse afastamento na família. O uso de álcool é mantido apesar da consciência de ter um problema físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou exacerbado pelo álcool. Tolerância definida por qualquer um dos seguintes aspectos: necessidade de quantidades progressivamente maiores de álcool para alcançar o seu efeito desejado. Efeito acentuadamente menor com o uso continuado da mesma quantidade em tempos espaçados. Então a pessoa ela perde o controle mesmo, né? Às vezes ela bebe a mesma quantidade, só que naquele dia ela exagerou na dosagem, na quantidade que ela vinha bebendo, ela começa a perder o controle. A abstinência é manifestada por qualquer um dos seguintes aspectos: síndrome de abstinência, característica de álcool, consultar os critérios A e B do conjunto de critérios para abstinência de álcool. Né? Isso está dentro do DSM-5. Né? Álcool, uma substância estreitamente relacionada, né, ao consumo para aliviar ou evitar os sintomas de abstinência. Então o álcool ele faz parte dessa atenuação dessa abstinência. A gravidade nisso tudo, ela baseia-se na quantidade de critérios diagnósticos preenchidos. Para cada indivíduo, as alterações na gravidade do transtorno por uso de álcool ao longo do tempo também são refletidas pelas reduções na frequência ou na dose utilizada de álcool, conforme a avaliação, né, que pode acontecer no atendimento. Então, tudo isso é percebido de acordo com a individualidade de cada pessoa. Característica do diagnóstico: o transtorno por uso de álcool é definido por um agrupamento de sintomas comportamentais e físicos, os quais podem incluir abstinência, tolerância e fissura. A abstinência de álcool caracteriza por um sintoma de abstinência que se desenvolve aproximadamente entre 4 a 12 horas após a redução do consumo, que se segue a uma ingestão prolongada e excessiva de álcool. Como a abstinência de álcool pode ser desagradável e intensa, os indivíduos podem continuar o consumo apesar de diversas consequências adversas que podem causar na sua vida. Né? Frequentemente para evitar ou aliviar os sintomas de abstinência. Né? A fissura por álcool é indicada por um desejo intenso de beber, a qual se torna difícil, né, o controle da frequência. Né? Então, a pessoa que está na fissura, ela vai ter um controle, ela não vai conseguir ter controle sobre beber ou não beber. Ela vai beber porque ela não vai ter o controle dessa fissura.
né? O transtorno por uso de álcool costuma estar associado a problemas semelhantes associados a outra substância, né? Pode estar, não quer dizer que deva estar, né? Então a pessoa às vezes ela faz uso de álcool, de drogas, né? Para aliviar os seus desejos, essa fissura. Mas isso não quer dizer que toda pessoa que bebe, que usa o álcool, ela usa droga, né? O transtorno por uso de álcool costuma estar associado a isso, mas não só a questão de droga, mas pode estar associado ao que é viver em situação de rua, a essa questão da perda do trabalho, da perda da família. Então são várias questões sociais inerentes também ao uso é, progressivo de álcool, né? A ingestão repetida de dose elevada de álcool pode afetar praticamente todos os sistemas dos órgãos, especialmente o trato gastrointestinal, o sistema cardiovascular e os sistemas nervosos central e periférico. Efeitos gastrointestinais: gastrite, úlceras estomacais, cirrose hepática, pancreatite, câncer de estômago, né? Isso tudo traz efeitos danosos à vida das pessoas. Em relação aos efeitos cardiovasculares, a gente pode ter hipertensão leve, né? Então, às vezes a pessoa tem aquela lá hipertensão, ela deu um infarto, ela teve um AVC, mas ela nunca teve nada, às vezes ela não sabia, porque a hipertensão ela começa nesses estágios mais leves, né? Efeitos sobre o sistema central periférico: a neuropatia periférica, a fraqueza muscular, em relação a como ficar parado em pé, a como andar. Então a gente percebe que a pessoa que ela usou um álcool num espaço de tempo muito curto, muito álcool, ela vai ter a questão do sistema periférico dela afetado. Então ela vai ter essa fraqueza muscular, essa coordenação motora, ela vai estar mais sensíveis, né? E em relação a isso, ela vai ter déficits cognitivos, grave comprometimento da memória. Então, quando a gente fala, a pessoa fez isso e não lembra, ela não vai lembrar mesmo, porque os déficits cognitivos vai afetar essa questão do comprometimento da memória dela, alterações no cérebro. Então, o quanto a gente fala assim, eu não acredito que a pessoa esqueceu o que ela fez, ela vai esquecer mesmo, ela não vai estar nas questões cognitivas esperadas por uma pessoa que não bebeu, né? O primeiro episódio que a gente pode perceber tudo isso é decorrente quando a pessoa usa o álcool prolongadamente, como ela chega, ela desmaia, é um sono tão profundo, é um desmaio, e ela fica ali. Então, nesse sentido, a gente tem que prestar atenção quando essas pessoas estão nesta fase, que ela pode estar passando mal e a gente não percebe. Então, como que a gente pode intervir nisso? Nas observações, mas como que faz isso com a população em situação de rua? Então, às vezes, a pessoa que está em situação de rua, ela usou o álcool num tempo prolongado, e ela vai ter vários sintomas e que muitas das vezes ninguém que está próximo vai perceber. Claro que tem algum amigo deles que na convivência ali que vai ligar para um 156, vai ligar para a ambulância para que essa pessoa seja atendida nas conformidades do que ela está sentindo, né? Então, quando a gente pensa nessas questões de critério, de diagnóstico, o quanto é importante perceber tudo isso para que a gente possa ter um maior alinhamento no atendimento da população em situação de rua. Neste momento, eu vou falar para vocês sobre o desafio do trabalho em equipe, acolhendo todos esses sintomas que eu falei anteriormente, através da integralidade, né? O desafio do trabalho em equipe, nessa integralidade, é pensar o usuário da assistência social, a população em situação de rua, no seu contexto da integralidade. Então, às vezes, não podemos só atender
população só por conta que bebe ou usa álcool e drogas, né? Mas qual que é a integralidade que nós podemos perceber nessa pessoa, né? Sendo o sofrimento psíquico um fenômeno complexo, seu cuidado não pode se resumir a só uma disciplina. Então, o quanto é importante olhar multidisciplinar, interdisciplinar, para que a gente possa ter um maior alinhamento no trabalho com a população que está em situação de rua. Trabalhar o cuidado na perspectiva integral significa acolher os sujeitos em todas as dimensões que o atravessam. Para isso, nós trabalhamos com a política de humanização, né, do Sistema Único de Saúde, né? Então, a política de humanização ela tem que ocorrer em todos os âmbitos da saúde, né? Seja na unidade básica, terciária, secundária e terciária. Quando nós falamos unidade básica de saúde, secundárias, pronto-socorros, terciária, cirurgia, tratamento de câncer e internações, né? Então, isso tem que acontecer em todos os sentidos. Ao mesmo tempo, temos que perceber que se são humanos que trabalham na saúde ou em qualquer área, se precisa se ter uma política de humanização, é porque ocorre coisas que fogem ao processo de humanização, como o tratamento que é dado à população em situação de rua, que é contrário ao processo de humanização da saúde, né? Então a população em situação de rua ela tem que passar pelo todo o processo de humanização e trabalho que a saúde demanda, como qualquer cidadão, né? Então a humanização ela vem nesse sentido para que possamos ter uma integralidade maior no atendimento à população, seja ela qual for. Né? Então, para isso, tem a inseparabilidade entre atenção e gestão. Então, atenção é uma coisa, gestão é outra, só que as duas se convergem, as duas trabalham junto. Então, se não tem gestão, não vai ter atenção. E também não pode ser só ter atenção e não ter gestão desse trabalho, né? Então, uma transversalidade nas práticas, produção de autonomia, protagonismo dos sujeitos, corresponsabilidades, vínculos solidários, rede de cooperação e participação coletiva no processo de gestão, né? Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, trabalharam essa questão de humanização no sentido de que, em seu sentido mais abrangente, a saúde é o resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. E assim, antes de tudo, resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Então, se a gente for perceber a população em situação de rua, ela tem menos acesso a esses resultantes de saúde e o olhar da humanização ele é necessário que ocorra para que haja um maior acolhimento. Princípios do SUS, Lei 8.080. Conjunto de articulações de ações e serviços preventivos, curativos individuais e coletivos, caso a caso, pessoa a pessoa, em todos os níveis de complexidade do sistema de saúde. Crítica da cisão entre ações preventivas e curativas. Tem que ser essa integralidade. Né? Saúde e seus diversos determinantes, sujeito como todo em suas relações. Então o sujeito ele não é uma dor no braço, ele não é uma dor no pé, uma dor no joelho, uma dor de cabeça ou uma questão de dependência de álcool e drogas. Ele é um sujeito na sua integralidade, né? A atenção integral a grupos específicos, né? Então tudo isso tem que acontecer, né? Essa integralidade ela tem como base da prática profissional reflexiva sobre a produção do conhecimento, o processo de trabalho, emancipação dos trabalhadores no sentido da política de saúde, né? Então, isso tudo para que haja uma adequação na postura profissional, né? E que o acolhimento como componente fundamental para que haja um trabalho com saúde. Compromisso ético-político de estabelecer relações de responsabilidade, de confiança entre profissionais e usuários, reconhecer de modo legítimo o que o outro traz como singularidade e como essa é a necessidade na saúde, diálogos, troca, transversalidade dos saberes, análise do processo de trabalho tem que ser contínuo. Então, assim, a participação
do Serviço de Abordagem Social de Rua, dos CEAS, né, dentro das unidades de saúde, são essenciais para que haja uma maior aproximação da integralidade dos serviços de saúde no atendimento à população em situação de rua. Criação e fortalecimento de vínculos, né, entre o usuário e a saúde e qualquer outros serviços. Escuta qualificada, estabelecimento de prioridades, avaliando vulnerabilidade, gravidade e risco. Escuta é diferente de ouvir, né? Você ouve e você esquece. Escutar você vai dar atenção. Humanizar é acolher as diferenças e incluir o paciente e suas relações como corresponsáveis pelas ações de cuidado. Requer análise permanente do processo de trabalho, fortalece a transversalidade, reconhecimento de que os diferentes especialistas podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Produção do cuidado pela via da ética, da autonomia e não pela questão da moralidade. E o que a gente mais vê é isso, né? O atendimento da população de rua ele vai pelo vínculo, pelo viés da moralidade, pelo viés da cultura, pelo viés do que eu julgo o outro e não reconheço o outro enquanto história de vida. Colocar a suspensão os saberes pré-estabelecidos para encontrar experiência no outro, escutar o outro. Quantas vezes nós que estamos aqui participando dessa discussão, vamos no hospital e falamos, doutor, nós estamos sentindo isso, nós estamos sentindo aquilo, né? E o médico não reconhece, né, a experiência da dor do outro, né? Então, o quanto isso estabelece um afastamento da premissa da humanização do Sistema Único de Saúde. Né? Favorecer as expressões do usuário através de um clima de confiança. O usuário tem que ter confiança, né? Quando a gente fala assim, quando a equipe do Serviço de Abordagem Social de Rua acompanha um usuário na saúde e permanece lá até ele ser atendido, ele tem grandes chances de continuar o atendimento. Quando a gente percebe que a equipe de saúde não saiu para fazer um outro trabalho, uma outra abordagem, um outro atendimento, ele fica ali sobre o resguardo dos profissionais de saúde e que ele acaba sendo invisibilizado e não é atendido. Então deixam ele lá horas em espera e não atende e essa pessoa vai embora. Então quando a equipe chega para perguntar, fala ele evadiu. Então a culpa volta para o usuário, sendo que os profissionais não acolheram adequadamente essa pessoa que estava em sofrimento de saúde. O profissional deve sempre colocar em análise suas intervenções, os sentimentos despertados nos encontros com o outro. Então, assim, a intervenção nossa, ela tem que estar em sempre análise, e sempre esse sentimento de aprender e de descoberta. Não pode ser eu sei tudo e pronto, acabou. Modos de existência que colocam em xeque a noção de normalidade. Então nós, como profissionais que trabalhamos, nós também podemos colocar em xeque o atendimento, que aquele atendimento não está sendo normal, né? Aquela forma de abordagem ela não está sendo cuidadosa, né? Então como isso pode ver quando a gente fala assim, ao usuário, a rede de atenção, esse olhar que nós podemos estabelecer com as questões que vamos falar sobre o que é essa integralidade, o que é esse olhar para que esse usuário tenha maior possibilidade de continuar o atendimento na rede de saúde e que ele possa ter qualidade de vida mesmo estando em situação de rua. E que o processo de saída da rua ele é um processo que ele é individual, mas se a população em situação de rua tiver uma escuta, tiver uma acolhida, tiver um entendimento, pode possibilitar uma saída mais gradativa da rua do que quiser que essa população saia imediatamente da rua sem estabelecer os princípios éticos de escuta qualificada e atenção ao usuário de forma adequada no que chamamos de integralidade no atendimento à população em situação de rua. A formação é isso. Uma boa tarde para vocês e que possamos dar continuidade no próximos encontros sobre essa temática da população em situação de rua em relação à saúde mental. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Até a próxima. Até mais.